treinando em casa também, né? Antes da nossa provinha aí, que vai ser no domingo. Tranquilo? Então a gente vai eu vou estar enviando o material com as questões e agora a gente vai dar uma pincelada rapidinho aqui para ver o que acontece. Então vamos lá. Galerinha, a primeira coisa, né, que eu queria que vocês entendessem, né, eu acho que apesar de vocês estarem já no terceiro ano, né, fazendo aí, próximos aí já de estarem buscando uma profissão, né, um dos primeiros erros que são cometidos quando se fala de evolução, de teorias da evolução, é aquele conceito que é atrelado ao fato de que evolução nega a presença de um Deus. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, tá? Existem, sim, os evolucionistas radicais, estes, sim, negam a presença de um Deus. Nesse caso, pessoal, são os radicais, é uma minoria de pessoas, assim como em qualquer situação, né, os radicais são complicados. Seja na política, seja na religião, seja no futebol, os radicais não dá nem às vezes pra gente conversar com eles. No caso da evolução, nós temos evolucionistas radicais que defendem a evolução de uma forma radical e aí sim negam a presença de um Deus, de um ser superior e tal. Só que a maioria dos evolucionistas não tem absolutamente nada disso aí, tá, galera? A evolução, ela não mexe, ela não preocupa, a evolução teórica, ela não tem nada a ver com Deus, com quem criou. A evolução fala da modificação dos seres vivos ao longo do tempo. Ponto. Não interessa quem foi que criou, quem foi que fez, deixou de fazer. O que a evolução estuda são as modificações ao longo do tempo. Então, ela, em momento nenhum, ela nega, ou, né, de forma geral, nega a presença de um Deus aí, ok? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é isso. Não tem nada a ver esse conceito atrelado, isso não é verdade. Igual a gente fala, né, eu já expliquei isso para vocês, tem gente que atrela junto o conceito, o fulano é gordinho, é obeso, então o colesterol dele está lá na altura. Beltrano é magrinho, tem corpinho definidinho, então o colesterol dele está lá embaixo. Isso não é verdade. Tem pessoas que são obesas e que são gordinhas e o colesterol está bem baixo. E tem pessoas que estão magrinhas e que estão quase com as veias entupidas de tanto colesterol. Isso não é uma relação, essa relação ela não é verdadeira. A mesma coisa aqui, tranquilo? Então evolução não tem nada a ver com Deus. Evolução fala da mudança dos seres vivos ao longo do tempo. Então, galerinha, o que aconteceu é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou projetar a tela, vou voltar aqui só para vocês me dizerem o feedback aí, se vocês estão vendo a minha tela, tranquilo? Para eu não estar falando aqui à toa sem vocês estarem vendo aí. Beleza? Certo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha telinha? Opa, estão vendo nada não, pera aí. Pera aí que agora é que vocês vão ver. O sujeitinho meio peladão aí, vocês estão vendo aí, teorias da evolução, vocês estão vendo essa tela, vou dar uma interrompida. Estão vendo sim ou não, por favor? Vocês viram a tela lá, o cara, Amandinha, beleza? Beleza, Gustavo, show de bola, galera. Então vamos lá, vamos meter bronca nesse trem. Galerinha, vai ser uma passada rápida, tá? Porque nós só temos 2 aulinhas e eu tenho vários comentários aí para fazer para vocês. Então, pessoal, primeira coisa, né? Evolução é o processo de transformações e adaptações que vem ocorrendo nos seres vivos desde que surgiram na Terra. Preste atenção. Desde que surgiram na Terra. Não interessa como surgiram para a evolução, tá, pessoal? Não interessa como que apareceu. A evolução estuda as modificações, as adaptações, não quem foi que fez ou deixou de fazer. Tudo bem? E aí, galerinha, ele fala assim, ó, a evolução hoje, pessoal, ela é um fato. Contra fatos não há argumentos. Não entendi, Marco. Hoje você tem perfeitamente esclarecido, e nós vamos ver aí as provas de que a evolução acontece, ou seja, os seres vivos mudam ao longo do tempo. Pronto, isso é um fato, tá? Então nós temos aquelas duas teorias, né? A teoria do criacionismo, né, que ela defende, e ela já está hoje meio bem diminuída, vamos dizer assim, que ela defende que um ser supremo, Deus, né, criou todos os seres vivos, da mesma forma que são hoje, e que esses seres vivos são imutáveis, ou seja, eles nunca sofreram modificações ao longo do tempo. Isso é o criacionismo. Ele fala que Deus criou
tudo que é visto hoje e nunca mudou nada. Por isso que é chamado de criacionismo ou fixismo, fixo, imutável, não muda, tá? Cuidado com isso para mim, galerinha. Sim, existem hoje ainda grupos que defendem essa teoria, que um Deus criou tudo que você vê, nunca houve modificação, criacionismo ou fixismo. O outro grupo é o evolucionismo, né, da evolução, e que fala que os seres vivos, eles se modificavam ao longo do tempo, eles mudam ao longo do tempo. Essa é a parte da evolução. Como eu disse a vocês, contra fatos não há argumentos, tá? A evolução hoje é um fato. Se você entende que os seres vivos, criacionismo, criou e nunca mudou nada, olha o que acontece. Alguém já viu ou veio, ou esbarrou, ou passou perto de um Tiranossauro Rex quando estava indo para a escola? Não. Mas espera aí, o Tiranossauro Rex existiu, eu tenho provas que ele existiu, eu tenho o esqueleto desses animais e eles não estão aqui mais hoje. Então, se os seres vivos não mudam, se eles não se modificam, se o criacionismo está certo, cadê o Tiranossauro Rex? Foi encontrado numa caverna na Bahia, há uns 20, 25, 30 anos atrás, foi encontrado, não, uns 20 anos, foi encontrado um animal, um bicho preguiça de 3 metros e pouquinho de comprimento, tá? Foi encontrado dentro de uma caverna, um casal de preguiças morreram lá dentro, soterrados, e foi encontrado os esqueletos deles. Esse esqueleto está no Museu de Paleontologia de Belo Horizonte, no Horto Florestal ali em BH, tá lá o bicho preguiça de 3 metros e bordoado. Se os seres vivos não mudam, se o fixismo está certo, o terceirão, cadê essa preguiça gigante? Onde é que ela está? Ah, então, hoje, a evolução é um fato, não tem mais argumentos. Os seres vivos mudam ao longo do tempo. Vou voltar a insistir e pela última vez. Na evolução não se nega a presença de Deus. Não, nem se comenta o tal de Deus. Só fala que os seres vivos mudam. A preocupação da evolução é com a mudança dos seres vivos. Descobriram através de fósseis, né, que o pescoço da girafa era menor que o de um cavalo. E hoje a girafa tem esse pescoço. A mesma girafa está com um pescoço enorme. Se os seres vivos não mudam, cadê essa girafa de pescoço pequeno? Ah? Então a evolução hoje é um fato. Os seres vivos mudam ao longo do tempo. Ponto. Aí veio aquela discussão. Como que eles mudam? E é aqui que eu tenho um problema. E é aqui que pode dar problema para vocês em prova. Tá? Nós temos 2 indivíduos que tentaram descrever, explicar essas mudanças ao longo do tempo. O senhor Jean-Baptiste de Lamarck, né, que começou essas ideias de evolução, e para explicar, preste atenção para mim, que isso aqui já caiu na prova do Enem, para explicar a modificação dos seres vivos ao longo do tempo, o Lamarck criou 3 conceitos. Só se falam de 2. Mas, na verdade, foram 3 conceitos criados por Lamarck. E a prova do Enem cobrou esse terceiro conceito. E muita gente não sabia que era de Lamarck. O primeiro conceito que ele criou foi a lei do uso e desuso, que ele dizia tudo que você usa demais desenvolve e o que você não usa atrofia. A segunda lei que ele criou foi a transmissão dos caracteres adquiridos. Aquilo que você adquirir em vida, você vai transmitir aos seus descendentes. Então, por exemplo, se eu fiz a tatuagem, meu filho já nasceria com a mesma tatuagem. Eu adquiri isso na minha vida, eu vou transmitir isso para o meu filho. Se eu sofri um acidente, perdi meu dedo e tive um filho depois desse acidente, meu filho já nasceria sem o dedo, porque o papai perdeu o dedo. Tá? Então, a lei do uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos, elas estão erradas, obviamente. O que você usa desenvolve, o que você não usa atrofia. Essa lei do uso e desuso, ela é até verdadeira, mas para partes musculares. Se você reparar na musculatura, e foi da onde o Lamarck tirou isso, né? Quando você vê, por exemplo, uma pessoa cadeirante, um paraplégico, por exemplo, você vê que as pernas são atrofiadas, a musculatura é atrofiada. Não usa, não consegue andar, a musculatura atrofia. Aí você pega um cara que malha na academia, tem a musculatura desenvolvida. Então a lei do uso e desuso, ela existiria, no caso, para partes musculares. O Lamarck errou quando ele disse que essa lei valia para tudo. Então, por exemplo, de tanto o carteiro andar para entregar a carta, a perna do carteiro vai crescer. De tanto o coelho ficar tentando ouvir o predador, a orelha do coelho inteira, ela passou a crescer, a desenvolver. Então, essa lei do uso e desuso, ela está errada. E a transmissão dos caracteres adquiridos. Obviamente, o que você adquire em vida, fisicamente, você não vai transmitir para os seus descendentes. Então, as duas estariam incorretas. Porém, o Lamarck, ele acertou na terceira situação, que é a situação da adaptação, pessoal. É o conceito de adaptação. Lamarck teria dito que os seres vivos, eles se modificam
para melhorar a chance de sobrevivência, melhorar a chance de reprodução, de deixar mais descendentes, gerando então aí a seleção desses indivíduos. Então a evolução seria, cuidado com isso para mim, para Lamarck, 3 conceitos, 2 errados e 1 correto. Realmente, a mudança dos seres vivos para melhorar, ou serve para melhorar a chance de sobrevivência deles. Então, Lamarck errou em 2 conceitos. No terceiro, ele estaria correto. Por isso que se comenta de Lamarck. E esse terceiro conceito de adaptação foi o que caiu na prova do Enem já, e vocês vão ver a questão comigo, tá? Então, entenda, para Lamarck, para explicar a mudança dos seres vivos, ele usou a lei do uso-desuso, tudo que usa desenvolve, tudo que usa não usa atrofia. E a transmissão dos caracteres adquiridos, aquilo que se adquire em vida, você transmitiria aos seus descendentes. E o terceiro conceito, essas modificações, então, melhorariam a sobrevivência do indivíduo, a chance de sobrevivência e reprodução, que é o conceito de adaptação. Então tá aqui, ó. Vamos explicar o pescoço da girafa. Segundo Lamarck, tá? Girafa come folhas, verdade. As folhas mais baixas das árvores estavam acabando. E aí as girafas, tinham folhas ainda na parte alta das árvores, as girafas começaram a tentar esticar o pescoço para pegar as folhas que estavam mais no alto. De tanto esticar o pescoço, lei do uso-desuso, o pescoço da girafa crescia um pouquinho. E isso era transmitido aos descendentes, que os filhotes então já nasceriam cada vez com o pescoço um pouco mais comprido. Até chegar ao ponto dela conseguir ter esticado o pescoço bem grande e conseguir comer as folhas mais altas, podendo ter mais chance de alimentação, porque as folhas geralmente ficam em maior quantidade na parte alta da árvore. E aí elas comeriam melhor, teriam mais energia para se reproduzirem e sobreviverem melhor. Adaptação. Então, para Lamarck, de tanto esticar o pescoço cresceu e transmitiu aos descendentes. Lei do uso-desuso, transmissão dos caracteres adquiridos. Ao final dessa situação, a girafa com pescoço maior teria mais chance de sobrevivência. Adaptação, terceiro conceito de Lamarck. Tudo bem aqui, galerinha? Falar de Lamarck é fácil. A chibata está aqui, ó. Ah, tudo que eu estou explicando para vocês vai estar nos slides, será mandado para vocês, tá? Tá aqui, ó. Os erros de Lamarck. Sabemos que as modificações são a nível de gameta e não a nível físico, né? As modificações citadas por Lamarck ocorrem nas células somáticas e não nos gametas. Não, ele está errado aí. Se você quer alguma modificação nos seus filhos, você vai ter que ter essas modificações no gameta e não no corpo do indivíduo, tá? Dessas maneiras, características adquiridas durante a vida não são transmitidas aos seus descendentes. Se isso fosse verdade, se tudo que você adquire em vida você vai passar para os seus filhos, aí, ó, a mãe fortona com o pai fortão, meu filhinho aqui, parece com o meu neném, ó. O nenenzinho aqui nasceria fortão para danar. Eu vou dar até um exemplo para vocês, que foi real, foi verdadeiro, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma atriz chamada Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe, né, uma das mulheres consideradas mais bonitas da história aí, e né, teve caso até com o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, aquela confusão toda lá. A Marilyn, ela queria, de qualquer forma, ter um filho com Albert Einstein. Ela queria ter um filho com Einstein, porque ela imaginava que o filho nasceria tão bonito quanto ela e tão inteligente quanto Albert Einstein. Ela juntaria as duas qualidades numa criança que seria, então, um fenômeno de beleza e de inteligência. A cabecinha da moça lá, tá? Galerinha, e aí veio o darwinismo. O Charles Darwin escreveu, né, o livro A Origem das Espécies. Ele viajou durante 5 anos num navio chamado Beagle e viajou o mundo inteiro, parou inclusive no Brasil, Ilha Galápagos, e foi viajando. Era muito correto, muito inteligente, desenhava muito bem, então ele anotava tudo, escrevia tudo, desenhava tudo, é um negócio muito bacana. E Darwin falou o seguinte: na verdade, o que acontece é, os seres vivos, eles nascem diferentes. Olha a diferença do Lamarck. Seres vivos nasceriam diferentes. E a natureza se encarregaria de selecionar o mais adaptado. Opa, peraí. O Marco, mais adaptado? Adaptação foi Lamarck que falou, é isso aí. E isso foi a questão do Enem, já que já caiu na prova do Enem. Qual foi o conceito de Lamarck que o Darwin copiou? Peraí, Marco, Darwin copiou Lamarck? Darwin copiou Lamarck, falando do conceito de adaptação.
Tá, pessoal? Então, entenda. Lamarck errou na lei do uso e desuso, na transmissão dos caracteres adquiridos. Adaptação tanto verdade que Darwin copiou esse conceito. O Darwin foi lá e aproveitou desse conceito de adaptação. Então, Darwin dizia o seguinte: os seres vivos nascem diferenciados e o ambiente, o meio ambiente, se encarrega de selecionar, de separar o mais adaptado. Ou seja, o mais adaptado, pessoal, não significa o mais forte, não significa o maior, não é isso. O mais adaptado é aquele que tem mais chance de sobrevivência, de reprodução, de deixar descendentes. É esse o conceito de adaptação que o Darwin copiou, então, do Lamarck. Tá? Então, vamos lá? A girafa. Vou explicar aqui para vocês verem a girafa. As girafas, segundo Lamarck, tá? De tanto esticar o pescoço para comer a folha alta, Lamarck, o pescoço cresceu, foi transmitido aos descendentes, até melhorar a chance de sobrevivência. As girafas com pescoço maior se alimentavam melhor. Lamarck. Era uma modificação gradual. O pescoço foi crescendo ao longo das gerações. Para Darwin, tinha girafa de pescoço pequeno. E nasceram, num determinado momento, eu vou usar uma palavra muito feia aqui, mas é verdade, nasceram girafas aleijadas, deformadas, com um pescoção enorme. Só que esse pescoço aleijado, deformado, grandão, fazia com que a girafa tivesse mais chance de alimentação, de sobrevivência e de reprodução. Então ela foi selecionada, ela nasceu com essa modificação que melhorou a chance de sobrevivência, melhorou a adaptação dela. E aí, então, o ambiente seleciona positivamente isso aí, eliminando as girafas de pescoço pequeno. Então, entenda duas coisinhas para mim, para a gente poder fechar e continuar aqui para vocês. Primeiro, para Lamarck e para Darwin, primeira situação, o ambiente tinha um papel na evolução, só que papel diferente. Para Lamarck, o ambiente provocava, forçava, induzia a mudança do ser vivo. Porque a girafa tinha que comer a folha mais alta, o pescoço dela tinha que crescer. Lamarck. Para Darwin, o ambiente apenas seleciona aquilo que já nasceu diferenciado e tem mais chance de sobrevivência. Então, para Lamarck, o ambiente provocava a mudança, para Darwin, o ambiente selecionava a modificação mais adaptada ali. Tá? Segunda situação para mim, pessoal, que eu queria muito que vocês entendessem. Lamarck falava que as girafas foram crescendo o pescoço. Lamarck não fala de eliminação de indivíduos, de extinção de espécies. O Darwin fala, tinha girafa de pescoço pequeno e nasceram de pescoço grande. A de pescoço grande tinha mais chance de sobrevivência, eliminando as de pescoço pequeno que não conseguiam se alimentar e nem se reproduzir. A taxa de reprodução era menor, a de pescoço grande se alimentava mais, reproduzia mais, deixava mais descendentes, então a de pescoço curto foi sendo eliminada ao longo do tempo. Então Lamarck não fala de extinção, Darwin fala. Para Lamarck, o ambiente provocava mudança. Para Darwin, o ambiente selecionava o que já nascia diferente. Beleza? Então vamos ver o que acontece? Como eu disse a vocês, falar de Lamarck é fácil. O problema é falar do Darwin. Se cair uma questão na prova, por exemplo, explica, segundo a teoria de Darwin, como que, por exemplo, né, a orelha do coelho ficou grande. O coelho tinha orelha pequena, a orelha ficou grande. Lamarck explicaria, o coelho tinha orelha pequena, de tanto ficar tentando ouvir o predador chegar, de tanto usar essa orelha foi crescendo gradualmente, passando as gerações, né, transmissão dos caracteres adquiridos, até o coelho ficar com a orelha grande, e aí tem, então, mais chance de sobrevivência. Lamarck. E Darwin? Aí você fala assim, Darwin nasceu coelho de orelha grande e ele foi selecionado. Você vai tirar 0. Uai, como assim, Marco? Você tem que explicar quando você fala de Darwin, e esse é o problema, qual é a vantagem dele ter nascido com essa orelha maior. Ele quer qual seria a melhoria da adaptação dele. Então, para Darwin, tinha coelho de orelha pequena e nasceu num determinado momento coelhos de orelha grande. Esses coelhos de orelha grande ouviam melhor o predador a uma distância maior, então dificultava a chegada do predador, porque o coelho já ouvia de longe a aproximação do predador e conseguia fugir antes de serem devorados. Resultado, tinham mais chance de fugir, automaticamente mais chance de reprodução, de deixar descendentes, e foram selecionados. Entenderam o problema? Só falar para mim
de Darwin. Ah, nasceu com ele orelha grande e ele foi selecionado. É zero. Ele foi selecionado por quê? O que ajudou ele a ter essa orelha grande? Qual foi a vantagem que apareceu disso aí? Então nós vamos mostrar aqui para vocês. Eu separei alguns exemplos para a gente poder conversar aqui com vocês, tá? Aqui, ó. Para Lamarck, para Darwin, o ambiente seleciona as transformações. Entenderam? Os dois falam de ambiente, só que com funções diferenciadas, tá? Então, vamos ver aqui o que acontece, pessoal. Vou mostrar para vocês alguns exemplos que caíram já nas provas e que gerou um problema danado. Tá? Como eu disse a vocês, o Lamarck é fácil, o Darwin é que a coisa complica. Tá? Então tá aqui o primeiro exemplo. Língua grande do tamanduá. Como é que Lamarck explicaria a língua grande do tamanduá? O tamanduá tem uma língua enorme, né? Aquela língua compridona. Lamarck primeiro. Bom, tamanduá come formiga. Então Lamarck falava o seguinte, de tanto o tamanduá ficar enfiando a língua dentro do formigueiro para ir cada vez mais, tentar ir mais profundamente, que as formigas ficam em maior quantidade, quanto maior a profundidade delas do formigueiro, mais formigas vão ter. Então o tamanduá, de tanto ficar enfiando a língua nos formigueiros, essa língua foi crescendo e foi transmitindo aos descendentes, cada vez com a língua um pouco maior, até chegar um momento que os descendentes ficaram com a língua muito grande, aí conseguiam ir na profundidade do formigueiro, capturar mais formigas, se alimentavam melhor e foram selecionados, e tinham mais chance de sobrevivência. Então, de tanto enfiar a língua cresceu, essa língua maior deu mais chance de sobrevivência porque eles se alimentavam melhor. E Darwin, aí o cara fala assim, nasceu tamanduá de língua grande e ele foi selecionado. É zero, filho, é zero. Nasceram tamanduás com a língua maior. Esses com a língua deformada, maior, eles conseguiam ir com a língua numa profundidade maior do formigueiro e aumentar a eficiência na captura de formigas. Conseguiam comer mais. Ao comer mais, ganhavam mais energia, tinham maior chance de reprodução e de sobrevivência, adaptação, então eles foram selecionados. Então entenda, falar de Darwin, você tem que explicar o porquê, o que houve para que ele conseguisse melhorar a chance de sobrevivência. Então a língua maior ia mais profundamente no formigueiro, capturava mais formigas, dando a ele mais chance de sobrevivência, de reprodução. Beleza? Peixe cego de caverna. Senhores e senhoritas, vocês vão ver comigo aqui, o peixe da caverna é tão cego que ele não tem nem o buraco do olho aqui, ó. Ele não tem nem a posição da cavidade ocular. Aqui é um peixe normal, ó. Isso aqui é o peixe normal. Aqui é o peixe da caverna, ó. Ele não tem nem a cavidade ocular. É aqui que vem o X da questão. Como é que Lamarck explicaria o peixe cego da caverna? Ah, na caverna é escura. O peixe, como não usava a visão, porque é escura, ele não enxerga nada, a visão não sendo usada, ela foi atrofiando, lei do uso e desuso, e essa visão cada vez piorada, era transmitida aos descendentes até que eles nasceram até sem olho, completamente sem olho. Beleza? Lamarck, como não usava a visão foi atrofiando, transmitindo aos descendentes, até ficarem completamente cegos. Parabéns, Lamarck. E Darwin? Ah, Darwin é tranquilo, nasceu peixe cego e ele foi selecionado. É zero, filho, é zero. Nasceu peixe cego e ele foi selecionado, não dá. Qual é a vantagem do bendito ter nascido cego? Por isso ele foi selecionado. Ah, agora complicou. Pois é. O que acontece é o seguinte, quando você nasce cego, automaticamente, isso é automático, isso é natural. Ao nascer cego, quando você perde um dos sentidos, os outros sentidos que restaram, eles se desenvolvem, eles são aprimorados, isso é natural. Então a pessoa que nasce cega, ela ouve melhor, ela tem o paladar melhorado, ela tem o tato melhorado. Ah, isso é natural. Quando você perde um sentido, o corpo tem a tendência a compensar isso, melhorando os outros sentidos que sobraram. Então, nasceu o peixe cego na caverna, e esse peixe cego desenvolveu o olfato, o paladar, o tato, a audição,
que fez com que ele melhorasse a sobrevivência dele no lugar completamente escuro. A visão não o ajudaria em nada, mas ao perdê-la, ele desenvolve melhor os outros sentidos, ele aprimora os outros sentidos, fazendo então com que ele tenha mais chance de sobrevivência, de captura de alimento, de achar a fêmea para reprodução, usando os outros sentidos melhorados que ele teve. Entenderam para mim? Nasceu peixe cego e automaticamente desenvolveu outros sentidos, melhorou os outros sentidos, melhorando a sua chance de sobrevivência. Tranquilo? Mais um para mim, galerinha. Perda do dente ciso. Opa! Isso aí caiu na prova, o nego ficou doidinho. O dente ciso, aqueles 4 últimos que nós temos aqui atrás. Tem pessoas hoje que nascem com 3 dentes cisos, tem pessoas que estão nascendo com 2, tem pessoas que estão nascendo com 1 dente ciso e tem pessoas que estão nascendo sem os dentes cisos. Lamarck é fácil. Lamarck diria que os dentes cisos lá atrás, eles são pouco usados, são os últimos lá atrás, quase não são usados, então eles foram se atrofiando ao longo das gerações até desaparecer nas pessoas que estão nascendo sem o dente ciso. Como não usava, ele foi atrofiando e desapareceu. Parabéns, Lamarck. E Darwin? Ah, Darwin nasceram pessoas sem dente ciso e elas foram selecionadas. Por quê? Selecionadas por quê? Vem o problema, cadê a vantagem da ausência do dente ciso? Então, entenda para mim, terceirão. Nasceram pessoas sem o dente ciso, ponto, Darwin. Agora, qual foi a vantagem disso? Eu não sei se vocês já perceberam, né? O dente ciso, como ele é muito grande e são os últimos lá atrás, eles geralmente eles não têm espaço para nascerem, para crescerem, né? Aí, quando o dente ciso aponta, quando ele cresce, como ele geralmente não tem espaço, ele entorta os dentes da frente, ele empurra, ele é maiorzão, ele empurra os dentes da parte frontal da mandíbula, da arcada dentária. E aí os dentes ficam geralmente tortos, encavalados, que eles falam, né? E isso atrapalharia o aproveitamento da mastigação, da trituração do alimento. Primeiro problema. Segundo problema, o dente ciso, quando ele não nasce, ele fica, por falta às vezes de espaço, ele não consegue nascer, ele pode gerar inflamações, infecções, e eu não sei se vocês sabiam, um dos maiores problemas cardíacos que existem pode acontecer, né, um infarto, em função de dente. A infecção dentária, a bactéria ganha corrente sanguínea e vai direto no coração. Tá? Então, pessoas, explicando Darwin, pessoas que nasceram ou que nascem sem o dente ciso, não tem o problema de encavalar os dentes, diminuindo a eficiência da mastigação, eles não têm esse problema, e eles não têm o risco de infecção, que poderiam levá-los a problemas sérios de saúde, inclusive infarto e morte. Então, quem nasce sem o dente ciso tem mais chance de sobrevivência, porque não encavala os dentes e não tem infecções. Isso gera uma vantagem na questão da mais chance de reprodução, porque tem uma tendência a sobreviverem melhor, adaptação. Beleza, galerinha? Então não é só falar assim, nasceu sem o dente ciso e foi selecionado. Foi selecionado por quê? Por que as pessoas estão nascendo sem o dente ciso? Sem o dente ciso você não tem risco de infecções e não tem como atrapalhar a mandíbula e a mastigação e o aproveitamento dos alimentos. Tranquilo? E por último, nós temos aqui, ó, o grilo é verde porque vive na grama, questão de prova, tá? Ou o grilo vive na grama porque é verde. São 2 frases, ditas uma por Lamarck e a outra por Darwin. Como assim, Marco? A primeira frase foi questão de prova, tá? Todas as 4 aqui foram situações de prova, ok? A questão aqui a primeira frase, o grilo é verde porque vive na grama. Aqui está dizendo, pessoal, que a grama, o grilo ficou verde por estar na grama. O grilo é verde porque vive na grama. Se ele vivesse na areia, teria a cor da areia. Se ele vivesse na terra, teria a cor da terra. Então, o grilo é verde porque vive na grama. Essa frase é do Lamarck. Está dizendo que a grama, o ambiente, forçou o grilo a ficar verde. Fez com que o grilo ficasse verde. O ambiente provocando a modificação. O ambiente induzindo a mudança. O grilo é verde porque está na grama. A grama fez ele ficar verde. O grilo seria azul se ele tivesse na água, o grilo seria da cor marrom se ele tivesse na terra, então o ambiente provocando a mudança dele. Lamarck. Tá? Agora, a frase de baixo, o grilo vive na grama porque é verde. A segunda frase é a do Darwin, o grilo sempre nasceu verde. O grilo verde, na grama verde, ele tem mais chance de camuflagem, de se esconder,
dados, né, vistos e devorados pelos predadores. Então, o grilo vive na grama porque é verde. O grilo sempre nasceu verde. Na grama verde, ele tem mais chance de sobrevivência, ele está mais adaptado, então ele vai ser selecionado. Se você imaginar para mim um campo de futebol verdinho, aí tem lá grilo verde, grilo marrom. Você é uma ave que vai comer grilo. Você está voando lá na grama verde. Qual é o grilo que você vai ver? O marrom. O verde vai estar escondido lá no meio da grama. Você vai ver o marrom. E vai comer qual? O marrom. Quem vai ter mais chance de sobrevivência? O verde. Porque numa grama verde, o grilo verde ele se camufla no meio das folhas. Ele sempre nasceu verde, só que na grama verde. Beleza aqui, galerinha? A mesma coisa é essa aqui, ó. O bicho-pau. Aquele que parece um graveto de bambu, olha lá. Olha o bicho aqui, ó. O bicho tá aqui no meio, galera. O bicho tá aqui, ó. Misturado no meio do galho. Você dificilmente vai conseguiria achar o animal. Vou ajudar vocês aqui, ó. A cabeça do bicho tá aqui. Olha o corpinho dele aqui, ó. Tá? Isso aqui é o bicho-pau, no meio do galho aí, ó. O bicho-pau parece um galho porque vive na árvore, ou o bicho-pau vive na árvore porque parece um galho. É a mesma situação, terceirão. Uma frase dita por Darwin, outra por Lamarck. Então tá aqui, ó. O bicho-pau parece um galho porque vive na árvore. Isso é Lamarck. Está dizendo que a árvore fez com que ele parecesse com o galho. A árvore induziu, provocou a modificação nele para que ele se parecesse com o galho da árvore. Porque ele vive na árvore, ele parece um galho. Se ele vivesse em outro lugar, ele teria outra aparência. Então ele parece um galho porque ele vive na árvore. A árvore, o ambiente, provocou a mudança dele. Lamarck. A de baixo, o bicho-pau vive na árvore porque parece um galho. Ele já nasceu parecendo um galho. Na árvore ele fica camuflado e consegue fugir dos predadores, sobreviver à predação, tendo mais chances de reprodução, de deixar descendentes, e aí ele foi selecionado. Tranquilo aqui, galerinha? Show de bola? Então, no primeiro, o bicho-pau parece um galho porque vive na árvore, quer dizer que a árvore fez ele parecer um galho, Lamarck. No segundo, ele já nasceu parecendo um galho. Ao estar na árvore, ele fica camuflado e tem mais chance de sobrevivência. 5 situações que foram cobradas em prova e que algumas pessoas aí começaram a embolar, né, ou tiveram problemas, então a gente colocou aqui para vocês. Entenda, falar de Lamarck é tranquilo, o Darwin é que o bicho pega. Você não pode simplesmente falar que o bicho nasceu, o organismo nasceu, a planta nasceu e foi selecionada. Não, foi selecionada por quê? Qual é a vantagem que ela tem para que então ela fosse selecionada. Tranquilo? Bom, aqui nós temos algumas questões, tá, pessoal? Isso aí vai ser enviado para vocês, junto aí, depois vocês vão fazendo as questões. Só para vocês verem, ó, isso aqui foi uma questão também de prova. O hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nessas comunidades um sinal de beleza. Dessa forma, temos que as crianças, filhas dessa forma, temos que as crianças filhas dessas mulheres já nasceriam com pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular. As meninas, pessoal, dessa tribo, chamam de mulheres girafa, elas vão a cada ano da vida, a partir de uma determinada idadezinha delas, vai sendo adicionado um anel. E o pescoço delas vai sendo esticado. Primeiro que há um afundamento aqui da parte aqui da clavícula, né? Da musculatura, por causa do peso das argolas, há um afundamento. E há um pequeno distanciamento das vértebras. E aí realmente o pescoço fica bem esticado. Se tirar esses anéis dessas mulheres, elas morrem, tá? Porque o pescoço vai tombar e vai quebrar. Ele não tem mais sustentação, a não ser com esses anéis. Então, eles falam que essa situação de colocar esses anéis, como é uma situação já secular, de vários séculos, né? As meninas já nasceriam automaticamente com o pescoço maior, porque a mãe, ao colocar os anéis, ficava com o pescoço mais comprido, então passaria isso para as filhas. Pessoal, a afirmação acima pode ser considerada como teoria evolucionista, de tanto a mãe ter o pescoço grande já fazer com que a filha nascesse com o pescoço maior. Isso é nítido Lamarck. Tranquilo? Mas vocês vão receber essas questões aí bacaninhas, tá? Aqui, ó. Questão do Enem. Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Tentilhão é um passarinho, tá? Lembraria aí um tico-tico, um pardal. E Darwin reparou nessa ilha de Galápagos que era o mesmo passarinho, só que ele via
bicos diferentes nesses passarinhos. Tinha tentilhão que o bico era comprido, tinha tentilhão que o bico era curto, tinha tentilhão que o bico era fininho, tinha tentilhão que o bico era torto, para comer coisas diferentes. Era o mesmo passarinho, só que com modificações no bico, para que eles pudessem se alimentar de sementes mais duras, outros de semente mais mole, outros de pequenos animais. Então ele tinha os bicos diferenciados. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos nos altos das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre os seres e o ambiente, que é denominada, ou seja, eu avisei que caiu na prova do Enem, qual que seria o conceito de Lamarck que o Darwin copiou? Prova do Enem, o conceito de adaptação. Beleza, pessoal? Caiu na prova do Enem, isso foi questão de prova. Nossa, Marco, eu não sabia isso. Pois é, agora você está sabendo, tá? Cuidado com isso para mim. O Lamarck lançou o conceito de adaptação que foi copiado na teoria de Darwin. Então, sim, Darwin copiou o conceito de adaptação de Lamarck. Ok? Bacaninha? Pessoal, na minha próxima aulinha, eu vou estar mostrando para vocês rapidamente aí a questão do neodarwinismo e da especiação também com questões de Enem, para a gente poder ver e fechar isso aí para vocês. Tranquilão? Deixa eu fechar aqui, ver se temos aqui algumas perguntinhas. Minha aula acabou, é muito rápido, Virgem Maria Santíssima. Nenhuma pergunta, tranquilo aí, todo mundo bacaninha, dúvidas, nada. Show de bola, minha galera? Vocês vão receber esse material, tá? Assim que eu terminar a aula, eu vou enviar isso aí para vocês. Show de bola? Beleza? Próxima aula, então, a gente fala do neodarwinismo, que tá faltando, então, um outro detalhe que vocês têm que lembrar para mim, e a especiação, formação de novas espécies, que a gente vai estar mostrando tudo com questão do Enem. Valeu? Obrigado. Daqui a pouco eu volto aí, tá? Fui. Sai, cachorro!